Algoritmo primeiro. Algoritmo é basicamente um passo a passo que você vai executar uma tarefa. De ordenação, então é um passo a passo para ordenar alguma coisa, uma lista, uma matriz, sei lá o que você está ordenando. Você está ordenando alguma coisa. Para que a gente vai ordenar? Só para reorganizar e ficar melhor de entender, basicamente. Porque, por exemplo, você vai fazer algum programa aí que você tem uma... Como tá todo mundo aqui da sala mesmo, eu vou usar aquele exemplo da Roveredo mesmo. A gente tem uma lista daquele tamanho lá. Dependendo da informação que você quer pegar lá do meio, é muito mais fácil você organizar ela de novo para pegar aquela informação. Por exemplo, lá está organizado por número de pessoa. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, já está organizado. Mas se não tivesse, seria bom organizar. Só um exemplozinho. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. A gente tem, sei lá, a lista 4, 1, 2, era para ser 2. Eu deixei só 4 números aqui, mas se eu pedisse o segundo maior para vocês, vocês iam levar um tempinho ali para olhar todos os números para ver o segundo maior. Agora, se eu fosse organizar ela em ordem crescente, eu pedisse o segundo maior agora, beleza, o segundo maior é só olhar da direita para a esquerda o segundo. Organizado fica muito mais rápido de buscar informação. É só para isso que a gente organiza, basicamente. Então, apagador. É esse? Não sei se era, mas se não era, agora é. Não é. Enfim, vou dar alguns exemplos bem simplesinhos aqui. Começar pelo famigerado. O Bubble Sort. Basicamente, o que o Bubble Sort vai fazer para ordenar uma lista? Ele vai comparar um valor com o valor vizinho dele. Deixa eu dar um exemplo de uma lista aqui, vai ficar bem mais fácil de entender. Lista que eu usei aqui. 4, 3, 2, 1. Inclusive eu peguei a lista do pior caso que ela podia estar. Só pra gente ver aquilo lá de vídeo de novo. O que acontece nessa lista aqui? Com o Bubble Sort, no caso. Ele vai comparar o 4 com o vizinho dele, que é o 3. Qual que é maior? O 4. Então, ele só vai retornar a lista de novo assim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai comparar o 4 com o vizinho dele. Daí, qual que é maior? 4 de novo. Então, ele vai trocar o 4 para cá. Até que ele vai fazer isso de novo e a lista vai ficar assim. Eu não vou usar essa azul não, porque essa azul tá muito boa. Na câmera nem tá pegando, tá? O quê? Na câmera não tá pegando essa azul, esse azul. Tá? Tá, usa o preto. Não sei se é preto. É preto. Vai rever, desculpa. Não, nem daqui. O primeiro passo de um Bubble Sort vai ser isso, basicamente. O primeiro passo, no caso, o 4 foi iterando por todos até chegar na última posição, que é porque ele é o maior da lista. E esse processo aqui seria repetido mais 3 vezes. Por quê? A gente já fez todo o processo com o número 4. A gente tem que fazer todo o processo de novo com o número 3, comparar ele com o 2, depois comparar com o 1 e com o 4, dependendo da posição dele. E depois com o 2, depois com o 1. A Bubble Sort é basicamente isso, então. Cadê a preta? Eu já perdi, eu achei. Você pega uma lista e vai vendo o vizinho da direita. Qual que é maior, o número atual ou o vizinho da direita? Ele vai pegando isso. Outro exemplo. Quicksort. Dá pra usar mesmo? Sim, dá pra usar mesmo, mas a gente vai usar o... Vou usar ela pra ficar melhor. A gente tem, por exemplo, 5, 1, 4, 2. O que o Quicksort vai fazer? Ele vai pegar algum valor da lista, por exemplo, vamos supor o valor final da lista.
que nesse caso aqui é 2. Ele vai separar esse 2 aqui na esquerda dele, por exemplo, os menores números, na direita os maiores. Que ficaria um negócio assim, na esquerda dele ficariam os menores, o menor que ele só tem 1, daí 2, 5 e 4. Aí o que acontece? Se eu pegar o último valor de novo, que é o 4 dessa vez, a lista ficaria na esquerda dele os menores, depois o 4, na direita dele o maior. Ficou ordenado em ordem crescente. Isso é o quicksort. Você vai pegando. Eu usei de exemplo o último aqui. Poderia ser o primeiro. Só que, sei lá, o último é melhor de explicar. Basicamente, o quicksort é isso. Casos que a gente usa cada uma, a bubble sort para nada. É muito ruim a bubble sort. Vocês não usam para nada. Porque basicamente, se você tiver... Deixa eu ver, com 4 números mesmo aqui, a gente precisaria iterar por ela 14 vezes, basicamente. Então, assim, se tiver 100 mil, não compensa. A quicksort a gente usa, por exemplo, em C, ou em, sei lá, Java, para ordenar a matriz. Ordenar a matriz não, perdão. Ordenar array, que é bom. O big O disso daqui é n log n. Então dá pra ver que é bom mesmo de fazer as coisas com ele. Basicamente essas duas são isso. O sorte do Python usa, eu acho. O sort do Python usa? Se eu não me engano é o quicksort. Eu sei que o vídeo do sorte do Python é log. Então provavelmente é quicksort. Provavelmente. Ah é, eu coloquei a vídeo daqui, eu não coloquei a daqui. Só por comparação. Então assim, n ao quadrado, conforme o número se aproxima de infinito, com certeza vai ser muito maior que n log n. Basicamente, é isso. Da minha parte, explicando aqui os fundamentos do que é ordenar uma lista e tal, é isso. Agora eu vou deixar para o Alisson falar um pouquinho também. Então, a gente vai falar aqui sobre a implementação, no caso agora do bubble sort. Tá. Deixa eu... eu decidi começar com um pseudocódigo aqui, porque daí a gente vai entendendo, e eu coloquei em inglês porque a maioria dos problemas que a gente vai ver de LeetCode, eu acho que o comum a gente vê em inglês, então foi por esse motivo que eu escolhi deixar em inglês mesmo, até pra gente se acostumar na hora que a gente for resolver os problemas aí de LeetCode e tudo mais. Então, a implementação do bubble sort é muito simples, e igual o Marcos falou, o bubble sort ele não é usado na vida real, ele é usado mais pra gente aprender como fazer uma ordenação. Tipo, a primeira ordenação que a gente aprende costuma ser o bubble sort. Ele não é nem um pouco rápido. Então, tipo assim, se tiver uma lista grande já vai demorar muito para fazer. Então a gente só usa como aprendizado mesmo. Para a gente começar a construir esse entendimento de criar algoritmos de ordenação e de busca ali, para a gente entender como eles funcionam por baixo dos panos. Então, o primeiro passo aqui é a gente pegar uma lista e a gente fazer o loop do 0 até o fim dessa lista que a gente recebeu. Então, eu vou ir passo a passo aqui e a gente vai construindo isso aqui no Python. Aí, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem abrir aí e acompanhar junto. Beleza? Então, primeiro eu vou criar aqui uma função. Eu vou criar bubble sort e eu vou receber uma lista. Eu vou chamar de nums. Aqui nessa lista, eu vou começar, como está aqui no pseudocódigo, eu preciso fazer um loop do 0 até o fim dessa lista que eu recebi. Se a lista que eu recebi é nums, então vamos começar por ela. Então eu vou fazer um for loop, for I in range, len nums. Esse aqui é o primeiro loop. Agora, se eu olhar o pseudocódigo de novo, criar uma flag para checar se algum swap ocorre. Ou seja, se a gente fez alguma troca. Eu já vou explicar por que disso aqui, tá? Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui swapped igual a false. Beleza? E aí, a próxima é
fazer um loop de novo, e por isso que o Big O dele é n ao quadrado, a gente tem 2 loops aqui. É um jeito fácil de você ver se é um algoritmo quadrático, você pode dar uma olhada nisso. Se tem um nested loop, provavelmente é. Então a gente dá uma olhada aqui, no terceiro passo é fazer um loop de novo, até o 0, do 0 até o fim da lista recebida. Então vou fazer mais um loop aqui dentro, for j em range. E aí, aqui tem algo diferente que a gente vai fazer. Basicamente, a gente não pode só ir direto ali. Na real, a gente pode, mas não é uma forma otimizada. Tem uma forma mais otimizada de a gente criar o bubble sort, que é a gente diminuir aqui pelo valor de i. Por quê? Quando a gente faz uma ordenação, o i aqui ele vai começar como 0, certo? Depois que ele finalizar, esse número ele já está no final. Então, vocês lembram que o primeiro item da lista ali, se ele for tipo maior, no caso do pior cenário possível, o primeiro item da lista ele já é o maior. Então, quando ele chegar no fim da lista, ele já vai estar ordenado. Então, não tem por que a gente verificar esse index. Então, a gente reduz ele aqui no tamanho total que a gente vai percorrer a cada iteração. Isso talvez seja um pouco difícil de entender de primeira, mas depois que a gente for fazendo, vocês vão ver que é fácil de pegar. E a gente precisa diminuir por 1 também, porque a gente vai fazer uma comparação que é de j com j mais 1. Então, a gente não pode correr o risco de ter um list index out of range aqui. A gente tem que finalizar em um campo antes, tá? Então, é basicamente por isso. Então, a gente vai fazer aqui esse loop. E aí, dentro desse loop, se vocês verem o pseudocódigo de novo, vamos comparar com o pseudocódigo, compare current inner index with current inner index mais 1. Então, aqui a gente vai fazer a comparação ali que realmente dá o nome do algoritmo, né? Que a gente fala bubble sort, porque a gente está comparando 2 valores adjacentes ali. Então, a gente vai fazer if nums no index j for maior do que nums no index j mais 1. Aí a gente vai fazer o swap aqui. Como que a gente faz o swap no Python? No Python é muito fácil, a gente não precisa criar uma variável temporária. A gente pode simplesmente vir aqui, nums j mais 1 igual a nums j mais 1 nums j. E isso aqui é um jeito muito simples de fazer o swap. Tá? Ele vai inverter os valores que estão nessas posições das duas listas, da lista, perdão. Então, depois que a gente faz esse swap, a gente precisa marcar que teve alguma troca ali. Tá? Então, a gente vai falar aqui swapped true. Por que a gente faz isso? Já vou explicar. Fora aqui, se a gente for ver agora o próximo passo, esqueci desse aqui. Se for maior, a gente faz o swap. Então, essa é a comparação. A gente verifica se o valor ele é maior do que o valor subsequente. E a gente faz a troca. A gente faz o set da swap para verdadeiro, aqui para true. Então, a gente fez isso já. Se não tiver um swap, se não tiver ocorrido uma troca, a gente faz um break no loop. Esse break ele tem que ser feito no loop de fora, tá? Então, não é nesse daqui de dentro. É nesse aqui de fora. Então, if not swapped, break. Por que isso aqui? Basicamente, porque quando a gente faz a iteração ali, se a gente não teve nenhuma troca, vocês concordam que é porque a lista já está ordenada? E a gente não precisa fazer mais nada? É por isso, essa é a condição da gente sair do loop, né? Se não tiver isso daqui, tipo, não faz tanto sentido. A gente tem que ter essa condição aqui pra gente ver, não teve nenhuma troca, a gente percorreu a lista toda, não tem nenhum número que é maior do que o subsequente dele. Então isso significa que a lista está ordenada, beleza? Por isso que a gente tem que fazer essa verificação aqui. E, cara, é basicamente isso. Essa é a implementação do bubble sort, tá? E a gente precisa ver isso aqui na prática, então. Então o que eu vou fazer? Vamos chamar essa função aqui. Bubble sort. E vamos passar uma lista aqui. Eu ia ver a lista que o Marcos usou, mas tipo 7, 3, 3, 9, 12, 2. Beleza? Essa é a lista. Qual que é o nome desse arquivo? Imp. Opa, eu não printei nada, né? Esqueci. Então, basicamente, vamos printar primeiro a lista ali no começo, ela não ordenada, né? Então, print nums. E no final,
vamos printá-la também. Porque a gente está modificando a mesma lista, né? Então vai ser a mesma aqui. Então vamos lá. Tá, no final ela está ordenada. É que eu coloquei um print no lugar ruim. Mas se vocês verem aqui, o primeiro item, ele está 7, 3, 3, 9, 12, 2. E o último aqui, ele já está ordenado 2, 3, 3, 7, 9, 12. Então, funcionou perfeitamente. Tá? Funcionou perfeitamente aqui. Deixa eu tirar ali para ficar mais fácil. Vou colocar no lugar melhor. Opa. Agora vai. Agora vocês conseguem ver melhor a lista sem ordenação em cima. Embaixo ela já está ordenada. Beleza? E obviamente isso aqui foi muito rápido porque, né? Olha o tamanho dessa lista. Mas no cenário real a gente vai trabalhar com muito mais dados. Beleza? Essa foi a implementação. E agora a gente vai ver alguns problemas. E a gente vai direto no LeetCode aqui mesmo, tá? Para quem não conhece, não sabe o que é LeetCode, vou explicar brevemente o que é. É basicamente assim, o objetivo, primeiramente vou falar sobre isso, o objetivo do clube não é ser um clube de LeetCode, nem de algoritmo, nem de estrutura de dados, tá? Isso aqui é uma base. Então a gente está criando uma base de conhecimento de resolução de problemas e de coisas que vão ajudar a gente a resolver basicamente todo o resto. Vai ajudar a gente a criar o nosso pensamento computacional. Porque quando a gente for ver, por exemplo, design patterns e esse tipo de coisa, a gente vai, cara, por que a gente vai usar essa estrutura de dados específica para esse problema aqui? A gente vai usar uma árvore binária. Por que a gente vai usar uma árvore binária? Porque a árvore binária ela tem essa vantagem aqui na hora da gente buscar um dado específico em uma busca no site, por exemplo. Então, por isso, a gente vai usar esse design pattern. Então, o motivo pelo qual a gente está fazendo o LeetCode aqui é para a gente ter gravado na nossa mente as estruturas de dados dos algoritmos que são melhores e a gente conseguir fazer essas decisões depois. Beleza? Então, é só por isso, tá? Mas, então, basicamente, como que a gente vai treinar isso? Através do LeetCode, porque são problemas que a gente vai implementar diretamente essas coisas. Então, a gente vai pegar... os LeetCodes, eles são basicamente um problema, vocês podem imaginar como um problema quando você vai fazer uma provinha ou algo assim, matemática, ele te dá lá uma historinha e fala o que você tem que fazer, basicamente. E aí tem os LeetCodes que são fáceis, os médios e os difíceis. A gente vai fazer aqui, na maioria das vezes, os fáceis. Não tem por que a gente fazer um LeetCode difícil, por exemplo. Primeiro que eles são extremamente difíceis mesmo. Tipo, quando o LeetCode é difícil, ele realmente é difícil. E porque na maioria dos casos, por exemplo, se vocês forem entrar para uma empresa, algo do tipo, se eles pediram um LeetCode, geralmente é um LeetCode fácil também, tá? Em alguns casos, talvez tenha alguns médios. Mas a maioria das vezes, se você consegue resolver um fácil, você por conta própria, você já está com um entendimento até legal de um algoritmo. O médio, principalmente, se você conseguir resolver sozinho, é um sinal que você está com conhecimento bom de uma estrutura de dados ou de um algoritmo específico. Mas a gente aqui, como a gente não tem tanto tempo, a gente vai fazer os fáceis só, tá? Então, eu peguei aqui 3 LeetCodes. Eu não sei se vai dar tempo de ver todos, provavelmente sim, mas vamos ver aqui. O LeetCode, ele é um site, tá? Então, vocês podem entrar aqui, leetcode.com, vocês criam a conta de vocês aqui. É legal criar conta porque você tem streak, você tem, consegue ver suas resoluções passadas e tal. Eu nem sei se tem como mandar sem criar conta, inclusive. Então, aí aqui vocês conseguem pesquisar os problemas, pelo tipo de problema e tudo mais. No caso aqui, eu já separei o problema, né? Então, eu vou pesquisar ele por sort colors, que é o nome. Tá aqui. Ele já está resolvido, eu vou apagar minha resolução, não olhem. Mas, basicamente, é o bubble sort aqui, tá? Na real, é que esse não é um problema que você precisa usar o bubble sort. É só um problema que você precisa ordenar uma lista, tá? Só que a gente vai usar o bubble sort. Não porque ele é o melhor, mas porque a gente está aprendendo ele. Então vamos de novo implementar aqui. Eu vou fazer o seguinte, na real não vai dar para fazer isso aqui, mas eu sugiro que vocês acompanhem aí. Abram aí o LeetCode e venham implementando junto, porque aí a gente consegue decorar bem ele, tá? Então, peraí. Então, basicamente aqui o problema é sort colors. Ele fala, você recebe aqui uma array, uma lista, né? A gente fala de array aqui, chamada nums, com N objetos coloridos como vermelho, branco, azul, enfim. Eu não vou ler aqui o problema, porque a gente já sabe o que tem que fazer aqui, basicamente. A gente tem que pegar uma lista e a gente tem que retornar ela ordenada, tá? É só isso. Então vamos lá.
Vamos implementar aqui do zero agora. For i in range len nums. Vamos de novo fazer lá aquela primeira iteração. A gente cria aqui a flag. Então, swapped aqui vai ser false. De novo, a gente faz o segundo loop. For j in range len nums -i -1. Aqui a gente faz o if. If nums j maior que nums j mais 1. A gente faz o swap. Num j mais 1. Nums j mais 1. Nums j. Todo mundo consegue entender o que eu acabei de fazer aqui? Beleza. É a mesma implementação que eu acabei de fazer. Então, o swapped aqui eu falo que é true, porque a gente precisa falar que teve uma troca ali. E aqui, no loop de fora, eu vou falar if not swapped, ou seja, se a lista já estiver ordenada, break. E no fim, a gente simplesmente retorna nums. Vamos ver se deu boa. Deu boa. Aqui no LeetCode vocês conseguem ver aqui embaixo que teve qual que foi o input. O input foi esse daqui e o output foi esse, tá? Então deu certinho, a lista está ordenada. Tem um outro caso aqui também, a lista também foi ordenada. E a gente consegue vir aqui e dar um submit, inclusive acho que eu nem dei o submit nesse problema aqui. Ah não, dei sim, acho que eu dei sim. E aí ele fala aqui que a minha solução, ela só foi melhor que 12% de todas as soluções enviadas. Ou seja, ela é horrível. Porque, olha aqui a comparação, tá ligado? Tipo, teve 84% que fez 0 milissegundos a solução. Ou seja, existem algoritmos muito mais rápidos pra gente fazer isso. Mas, de novo, a gente tá fazendo aqui pra gente aprender uma ordenação básica, tá? Então é isso. Agora, vamos fazer um problema aqui que ele é um pouco mais interessante, tá? A gente pode fazer o 414. Se eu for voltar aqui no problem list. Third maximum number. Tá. Quem está tentando acompanhar, se não estiver conseguindo acompanhar, eu vou mandar todo o código que a gente fez aqui. Já está no meu GitHub, na verdade, mas eu mando para vocês. Quem quiser ver depois, beleza? Tá dando para ver de boa aí meu código? Ou tá muito ruim? Tá de boa? Então só vou ler o problema aqui rapidamente. Esse problema aqui, ele também é um fácil, tá? Ele fala o seguinte: você vai receber uma array nums e você precisa retornar o terceiro número máximo distinto nessa lista. Se o terceiro número máximo distinto não existir, você vai retornar o número máximo. Ou seja, você vai retornar o maior número da lista. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa garantir que essa lista é única. Por quê? A gente precisa retornar ali o terceiro número distinto, né? Se não fosse distinto, a gente não precisaria se preocupar com isso. Mas como ele tem que ser distinto, a gente precisa primeiro dar um jeito de fazer com que essa lista ela não tenha duplicados. Porque não sei se vocês viram lá no último problema que a gente resolveu, mas aquela lista tinha números duplicados. Não tem problema nenhum, o Bubble Sort ele resolve isso pra gente. Mas eles ficam duplicados ainda na lista final. Então aqui a gente precisa primeiro garantir que essa lista esteja ordenada, né? Tipo, no fim ela tem que estar ordenada, mas primeiro a gente tem que tirar os duplicados dela. Tá? O que a gente poderia fazer, sendo realista? Você vai transformar isso aqui em um set. Porque não sei se vocês sabem, mas no Python a estrutura de dados do set ela é única. Então quando você transforma uma lista em um set, é só você digitar set e ele já tira todos os duplicados. E depois transforma em lista de novo. Só que como a gente quer aprender do zero aqui, vamos simplesmente implementar aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo, né? Que eu deveria ter apagado isso aqui já há muito tempo, pra vocês não ficarem olhando. Que essa aqui é a solução já. Mas, vamos lá. Basicamente, a gente tem que primeiro criar uma lista que seja única, né? Porque a gente já está recebendo nums aqui. Só que o nums, ele tem duplicados, né? Então, vamos lá. Só para mostrar aqui o exemplo para vocês também que eu não falei, né? Aqui, esse exemplo, ele tem uma lista 3, 2, 1. Então, basicamente, a gente tem que retornar um aqui, porque ele é o terceiro número distinto ao máximo. Tá? Talvez fique um pouco confuso aqui, mas já vou esclarecer isso aqui tudo. Tá? Então, vamos lá. Vamos criar uma lista nova
essa lista nova vai ser chamada Unique Nums, beleza? Só criei uma lista vazia. Vou diminuir aqui o tamanho aqui para eu conseguir aumentar. Beleza? Criei uma lista aqui vazia. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um for loop, né? For n in nums. Vamos iterar pela lista que a gente recebeu que tem os números. E a gente vai falar if n not in unique nums. Opa. Se ela não estiver na lista que a gente acabou de criar, porque obviamente não vai estar, porque ela está vazia, né? A gente vai adicionar lá. Então, unique nums. .append n. Beleza? O que você vai fazer? Isso vai nos dar uma lista única. Porque a gente vai iterando ali. Se o número não estiver nela, quer dizer que ele ainda não foi adicionado, a gente adiciona. Se ele repetir, então a gente não precisa adicionar, né? Porque a gente quer uma lista que só tenha números únicos. Beleza? E daí agora, a gente vai fazer o bubble sort de novo. A gente já tem uma lista única. Agora a gente vai fazer o bubble sort nessa lista única, porque a gente precisa ordenar, né? Só que aqui tem uma coisa. A gente vai fazer uma ordenação ao contrário aqui. A gente não vai fazer a ordenação básica do bubble sort, tá? Então vamos fazer uma ordenação ao contrário. Vocês vão ver que difícil que é fazer a ordenação ao contrário. Vamos lá. For I in range in nums, no caso aqui unique nums, né? Que é a nova lista que a gente está usando. Swapped, criamos de novo aqui a flag. Beleza? For j in range len unique nums. Menos i, menos 1. If unique nums j. E aí, ó, olha que difícil que é a gente fazer o contrário. Ao invés de você verificar se é maior, você vai simplesmente verificar se é menor. E vamos fazer aqui o swap agora. Eu deveria ter escolhido um nome menor, né? Porque tá muito grande isso aqui. Mas agora foi. Beleza, isso daqui vai fazer o swap. E aqui embaixo, a gente seta a flag como true, porque teve um swap feito ali. Beleza? E aqui fora, a gente tem que fazer aquela verificação. If not swapped, break, para a gente sair do loop. Se já estiver ordenado. Beleza? E aí, no problema, ele fala o seguinte. Aqui a lista já está ordenada, tá? Ao contrário ali. Decrescente. O que a gente precisa retornar no problema? Se a lista ela for... se ela não tiver um terceiro número distinto ali, a gente tem que retornar o valor máximo da lista. E a gente já sabe, como a lista ela está ao contrário, então a gente sabe que o primeiro valor dela, não sei por que isso aconteceu, a gente já sabe que o primeiro valor dela é o maior, né? Certo? A gente acabou de fazer a ordenação. Então, por isso que é útil a gente fazer a ordenação, porque senão, imagina o trabalho para você descobrir qual que é o maior valor. Então, já a gente consegue ver o quão bom é a gente ordenar uma lista, por exemplo. Então, aqui, é bem fácil. Eu preciso só fazer uma verificação se o tamanho do unique nums é menor do que 3, né? Porque aí não vai ter o terceiro. Então, a gente consegue só retornar o maior valor. Então, eu vou dar um return unique nums 0 aqui. E aí a gente precisa cobrir o segundo caso. Qual que vai ser o terceiro número distinto máximo? Se a lista já está ordenada. Vai ser o terceiro item da lista, né? Então a gente vai só dar um return unique nums 2, porque, né, a lista ela começa pelo index 0, então o terceiro item vai ser o item de número 2. Beleza? Então, se eu salvar isso daqui, já está salvo, né? Esqueci que eu não estou no vim. Mas se eu executar isso daqui, provavelmente, se eu não tiver feito nada errado, vai dar boa. Deu boa. Então aqui, o output desse aqui, o terceiro número distinto máximo já é 1. Essa daqui já estava ordenada, né? Essa daqui, ele retorna 2, que é o número maior, porque tem menos de 3 itens na lista. E esse daqui, ele vai remover as duplicatas e vai me retornar o terceiro item ali, que é o 1. Beleza? Então deu boa. Se eu der o submit esse aqui, que eu acho que eu não dei.
Vamos ver o quão rápido é o código. Eu fui melhor que 5% de todas as pessoas que responderam isso. Então, assim, mas deu boa, né? O importante aqui é que rodou. É isso aí. Então, eu acho que é isso. Eu até tinha mais um exemplo, mas é mais do mesmo aqui. Acho que foi bom a gente ver duas formas diferentes. Fazer o contrário, fazer normal, boa sorte. E nos próximos daí a gente vai ver algoritmos que já são, que existem cenários em que eles podem ser usados. Você pode pensar, vou usar isso aqui. Tá? Então nas próximas aí, quando a gente voltar das férias, a gente vai vir pesado com os algoritmos aí, muito fodas. A gente vai introduzir conceito de recursão, bem cedo, né? Porque acho que a gente nem viu isso ainda na raciocínio algorítmico, então a gente vai introduzir recursão e a gente vai começar com os algoritmos de busca que usam recursão, que são muito mais eficientes. Beleza? É isso então, gente. Obrigado aí. Todo mundo que apareceu.